Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcorn. Hoje nós estamos aqui no Museu da Universidade Federal do Ceará, o MAUC, em pleno Polo Cultural do Benfica, e estamos aqui para conversar com a diretora Graciele Siqueira. Mas a gente veio aqui e se deteve diante dessa obra, magnífica, né? Do pintor carioca Oswaldo Teixeira, isso em 1956. Foi encomendada pelos então estudantes da Faculdade de Medicina do Ceará, né? Ele que foi o fundador da Universidade Federal do Ceará e também o idealizador do próprio museu. Esse museu se inicia em 1961 e aqui está Antônio Martins Filho. Bem, mas nós estamos aqui com a Graciele Siqueira, que é diretora do museu, né, e é museóloga. A gente vai fazer uma série de perguntas sobre essa questão toda do museu, essa quantidade de obras. Considerando, Graciele, por exemplo, 12 salas, quase 7.000 obras, né? E a gente vendo a questão que aconteceu, que todo mundo sabe, a questão da tragédia que se abateu sobre o Museu Nacional. Como é que funciona todo esse complexo, principalmente no tocante à guarda, conservação e segurança do museu? Como é que funciona tudo isso? Bom, o MAUC sempre trabalhou com essas questões. Desde que ele foi criado, desde que ele foi pensado, sempre teve uma preocupação em guardar, em salvaguardar, em preservar esse acervo. Não é uma política nova. Estamos falando agora porque estamos dentro de um cenário delicado, irreparável e triste. Sim. Mas a gente sempre trabalhou com essas questões de preservação da memória. O que podemos fazer para prolongar a vida útil desses objetos? Quais são as medidas que podemos desenvolver no dia a dia? É uma conservação preventiva? É uma conservação curativa? É uma catalogação? É uma organização adequada dentro de reserva técnica? É pensar o espaço positivo, preservando a obra, preservando o visitante, preservando a equipe, cuidando da estrutura física do prédio para que tudo isso leve a questão da preservação no ponto máximo. Graciele, você que vai dar continuidade à excelente administração do professor Pedro Eymar, né? E considerando todas as dificuldades, os enfrentamentos, né, da gestão de um museu, como é que você pretende, quais ações você pretende utilizar para, por exemplo, aumentar o diálogo com a sociedade, tá? Principalmente considerando as novas mídias, né? E um certo jeito de se achar. As pessoas não estão muito preocupadas um pouco com a própria história. Como é que você vai enfrentar tudo isso? Bom, eu trabalhei nos últimos 10 anos junto com o Pedro Eymar, né? A gente formava um grande time, apesar do time ser pequeno, era um grande time, a equipe dirigida pelo Pedro. E o Pedro trabalhava em três pilares, que são os pilares da museologia, que é a preservação, que é a salvaguarda desse acervo, quais eram as políticas, principalmente as de segurança, de preservação, de garantir que esse acervo se mantivesse íntegro. A questão da exposição, ele estava sempre dinamizando, a gente estava sempre trabalhando com as novas salas, remodelando, trazendo algum objeto, trazendo alguma chamada nova dentro de cada sala, e a questão educativa, que é uma questão assim que é muito importante para os museus. A gente não tem como abrir mão de trabalhar ação educativa. Então o Pedro sempre teve um trabalho aqui que era primoroso junto à recepção de grupos. Conhecido, né? As recepções do Pedro Eymar aqui no museu aos grupos. Era uma verdadeira aula de arte com uma visita pelo museu. E eu continuo na mesma linha, eu continuo trabalhando nesses pilares da preservação do acervo, dessa garantia da preservação, um trabalho de comunicação muito forte através das exposições, de ter um calendário permanente de exposições no museu, seja com exposições oriundas do nosso acervo, que está em reserva técnica, de acervo da biblioteca, de acervo do arquivo, seja atendendo artistas e grupos da própria universidade. Isso aqui é um museu universitário, a gente não pode esquecer isso. É um museu de arte, é um grande museu de arte do Ceará, mas ele é um museu universitário, ele está dentro de uma universidade. Então a gente tem que ter um diálogo muito próximo com a academia, com os alunos, com os professores, com os técnicos administrativos, com os terceirizados. A gente precisa que essa comunidade, que é o corpo da universidade, ele
entenda a importância desse museu como um epicentro, né? Como um equipamento que é primordial para a nossa cultura. A gente não pode imaginar as artes plásticas sem imaginar o MAUC caminhando paralelo. E a outra questão é a continuação, é a continuidade dessa recepção aos grupos escolares. É uma preocupação que eu tenho, é uma demanda que é minha mesmo, de aproximar o MAUC da sala de aula. Que não só da sala de aula. A sala de aula é um núcleo mais pesado que a gente sempre trabalhou e que a gente quer continuar trabalhando. É trazer os professores de diversas áreas para ocupar esse espaço, é trazer esses alunos para uma aula de observação aqui dentro, uma visita mediada, como é que a arte ela conversa com as mais diferentes áreas do conhecimento e o público avulso, né? O público espontâneo de museu que já frequentava, mas como é que ele pode continuar frequentando? Então, como é que a gente se aproxima hoje desse público? A gente tem um Facebook, que é ativo, que a gente está sempre divulgando nossas atividades. A gente tem um Instagram, que todo dia a gente publica 1 a 2 notícias, 1 a 2 chamadas, e a gente tenta fazer o que no Instagram? O Instagram é mais imediato, né? É colocar o visitante como o nosso grande protagonista. O acervo tem seu peso, mas o peso do acervo, o peso desse museu, o peso desse espaço, ele está muito ligado ao visitante, a quem vem para cá e ocupa esse espaço e conhece esse espaço. Então a gente dá muita ênfase no visitante do MAUC. E a gente tem um site que está fresquinho, é um site que é de 99, foi um dos sites mais avançados para a época, quando se criou o site do museu. Mas ao longo do tempo ele foi ficando obsoleto, né? Foi chegando novas mídias e a gente não conseguiu acompanhar. E o ano passado, no final do ano, a gente abriu um novo projeto dentro da estrutura do museu de revitalizar esse site e disponibilizar o máximo de informação aos visitantes. E além disso, a gente utiliza toda a estrutura de mídia da universidade, que é rádio, que é o FCTV, que é portal da universidade, todos esses equipamentos que convergem para que esse museu seja mais divulgado e mais conhecido pela população. E a gente está tendo um retorno muito positivo disso. A gente está vendo todo dia um número de visitantes dentro desse espaço a partir do acesso a essas mídias, essas redes sociais. Graciele, quanto à questão mesmo de aquisição de obras, né? Qual é o critério para aquisição de obras assim, e também qual é o critério que é utilizado para uma exposição temporária, por exemplo? Aqui, como é que funciona a aquisição do MAUC? Quando o museu foi criado, todo esse acervo foi adquirido através de compras. O reitor Martins Filho, à época da criação da universidade, destinava uma verba para a aquisição desse acervo que deveria girar dentro do tema da universidade, do universal pelo regional. Sim. Dando muita ênfase a uma arte local, a uma arte cearense, a uma arte nordestina, mas passando também por uma arte nacional e uma arte internacional, que é o que abrange todo o nosso acervo. Durante um bom tempo ficou um espaço de tempo longo sem aquisição de obras de arte e década de 90 teve uma aproximação do professor Gilmar de Carvalho, professor de cultura popular, né, da área de comunicação, pesquisador aí, super conhecido da área, que nas pesquisas dele trouxe novos estilogravuristas da região do Cariri para dentro desse acervo. Foi quando a coleção voltou a se ampliar. Como é que hoje funciona o nosso critério de aquisição? Estamos desenvolvendo uma política de aquisição para o Museu de Arte, que prevê aquisição, transferência desse acervo, caso ele não se enquadre dentro do museu, para que tudo que entre nesse museu precisa conversar com a coleção que tem. Porque assim, fica inviável a gente começar a receber todo tipo de acervo. Eu sei que todo mundo que tem um objeto em casa que tem um valor simbólico para ele, quer levar para um museu e quer levar para um museu que já tem uma trajetória, que já tem um respeito junto ao público com a preservação do acervo. Mas aqui a gente não atende esse critério, a gente respeita, a gente entende essa necessidade, mas aqui o acervo que entra, ele precisa conversar com as nossas coleções. Por quê? Porque tudo que entra no acervo, tudo que vem fazer parte desse conjunto, em algum momento ele vem para a exposição. Ele não vem só para ficar guardado em reserva técnica, para ficar ali num cantinho sobre o olhar da museóloga, de um profissional de reserva técnica. Ele vem para, em algum momento, ele estar disponível ao olhar do público. Então a gente trabalha muito nessa política. Temos condições de receber? Temos condições de cuidar? Temos condições de salvaguardar? Temos condições de expor? Conversa com o nosso acervo? Fechou.
ele entra. Não fechou nesses critérios, ele não tem condição de entrar, por quê? Porque isso se torna um bem público e uma responsabilidade nossa cuidar desse objeto, cuidar desse acervo. E se a gente não atende esses critérios, a gente começa a criar mini depósitos. Sim. E não tem sentido. Então a gente tem essa preocupação. Como é que são as exposições dentro do MAUC? Qual é a política? A primeira política é a gente fazer com o nosso acervo, é trazer o que está em reserva técnica guardado aos olhos do público. O segundo momento é trazer a comunidade universitária para ocupar esse espaço, é um museu universitário, então tem uma demanda da universidade. Terceiro critério é trabalhar artistas que de alguma forma já conversem com o nosso tipo de arte. Estamos atentos às novas mídias, às novas formas de apresentar as instalações, os videoartes, tudo isso, a gente está atento a isso. Mas é importante que a gente converse com a nossa exposição. E os grupos. Por quê? Porque hoje aqui no museu, um museu pode expor tudo. Todo museu pode expor tudo. Mas você tem que ter um cuidado para quem é que você está expondo. Nós temos um perfil de público aqui muito definido, que é o infanto-juvenil. É um perfil muito definido. Ao longo assim, dos períodos letivos, esse público ele é cativo dentro desse museu. Sim. Todo ano as escolas agendam, às vezes, uma semana, 2 de visita manhã e tarde aqui. Então a gente pensa nas exposições muito voltadas para esse público. Qual é o retorno que isso tem? Qual é a importância que isso tem para o museu, para o público, para a universidade, para a sociedade? Hoje é um critério muito trabalhado aqui internamente. Meu com a minha equipe. Nós conversamos sobre o que vai ser exposto no MAUC. Mas a ideia da universidade é uma ideia nossa na reconstrução, na reelaboração do nosso regimento interno, é ter um conselho consultivo com pessoas internas ao museu, pessoas participantes dos equipamentos culturais da universidade, um representante de professor, um representante de técnico, para que isso não seja uma decisão só do Museu de Arte, para que isso seja uma responsabilidade aberta a mais pessoas nessas tomadas de decisão, para que esse museu se torne mais participativo. Graciele, em 2016, o Museu da Universidade Federal do Ceará recebeu uma condecoração dada pela Unesco sobre a memória do mundo, tá? E porque o museu guarda, em grande parte, o material de Jean-Pierre Chablot e sobre a questão da campanha da borracha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse artista, qual a importância dele para a arte cearense e também um pouco sobre a campanha da borracha. Jean-Pierre Chablot é um suíço, né, que veio para o Brasil, década de 40, a eclosão da guerra na Europa. É casado com a Regina, filha de um cearense, tem uma filha pequena, eclode a guerra, para o Brasil salvaguardar nossa família. Chablot, antes de tudo, um memorialista. Onde ele ia, de onde ele vinha, ele carregava tudo aquilo que ele produzia. Chablot vem para o Rio, se instala em Santa Teresa, dentro daquele bairro boêmio dos artistas plásticos. E, início da década de 40, ele é convidado por um amigo americano para vir para o Nordeste para fazer toda a campanha de propaganda, de convencimento dos nordestinos emigrarem, né, para o Norte, para a campanha da borracha. E o Chablot vem, faz toda a propaganda, faz todo esse trabalho, faz os cartazes, produz os manuais, os conjuntos e entrega, mas ele também guarda o seu conjunto dentro do seu conjunto pessoal, né, de aulas, de cursos, de propagandas, de arte, tudo isso. E o Chablot vai guardando tudo isso ao longo de sua vida. Conhece o Chico da Silva, morando aqui em Fortaleza, traz o Chico da Silva para dentro da universidade, apresenta o Chico ao reitor Martins Filho, o Chico se torna funcionário da casa, ele faz um artigo para publicar no Cahiers de Artes, falando da importância da pintura do Chico da Silva, que para ele é a coisa mais autêntica que se é produzida no Brasil naquele momento, porque até então a gente reproduzia muitos cânones, né, dos padrões europeus, ditados na arte europeia. Dá diversos cursos de arte aqui na cidade, de desenho, de música, porque ele era um músico também. Era um literato, era um crítico de arte, publicou inúmeros artigos para jornais. E o Chablot foi montando todo esse conjunto.
Quando ele falece, aqui no Ceará, em 85, essa coleção é doada para a Universidade Federal do Ceará. Durante alguns anos, essa coleção fica guardada na Casa José de Alencar. E final da década de 80, mais precisamente entre 89 e 90, essa coleção vem para o Museu de Arte. Pedro Aimar havia sido aluno de Jean-Pierre Chablot nas aulas de desenho e é um dos personagens responsáveis por salvaguardar essa coleção Jean-Pierre Chablot. Então esse conjunto hoje é um conjunto composto por acervo museológico, os desenhos da fase Europa, os cartazes de propaganda para o Senta, o conjunto arquivístico dele, que é imenso, tem tudo que ele produziu, tem tudo que ele juntou, tem tudo que ele guardou ao longo de uma vida, porque ele era um memorialista, e tem a biblioteca Jean-Pierre Chablot, que eram os livros que ele lia, né? Era o que ele consumia de cultura, de literatura, de arte, de astrologia, de tudo aquilo que ele gosta. Então é uma biblioteca muito particular e muito peculiar. Todo o conjunto do Chablot ele é muito peculiar, ele é muito importante para a preservação dessa memória, porque ele trabalha temas que é a preservação dessa memória do envio dos nordestinos para o norte para serem os grandes protagonistas da campanha da borracha. Ele é um personagem importante na arte cearense, porque ele descobre Chico da Silva, ele faz parte da SCAP, que é a Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Tem um trabalho aqui junto com o Martins Filho, com os artistas locais. Vai para o Rio de Janeiro, tem uma importância para o Conservatório de Música, para os cursos livres de desenho. Então, assim, para o Malc é um privilégio ser o grande guardião desses conjuntos do Jean-Pierre Chablot, porque é uma coleção ímpar, é um conjunto que a gente ainda não conseguiu reconhecê-lo todo, a gente ainda está em fase de organizar esse arquivo, porque por conta desse selo, desse conjunto que já estava organizado, nós ganhamos uma técnica em arquivo e um arquivista para organizar toda essa coleção. Então, é uma coleção que ela é importante não só pelo seu volume, pela sua divisão em 3 conjuntos muito distintos, museológico, arquivístico e bibliográfico, mas o que ele retrata, o que ele apresenta para a gente da arte brasileira, da arte cearense, daquilo que foi produzido aqui na cidade. Então é um conjunto ímpar para a história do Brasil, para a história do mundo, e o reconhecimento da Unesco nada mais que essa chancela do quanto isso é importante da gente preservar e da gente conhecer um pouco mais da história da nossa sociedade. Bem, Graciele, a gente quer agradecer demais a sua participação no nosso programa Cult Popcorn e dizer que foi fantástico, muito conhecimento, tá? A gente está muito agradecido, tá bom? Obrigado por tudo. E para você que vai ficar conosco, eu quero dizer para você, você pode se inscrever e comentar essa matéria, assim como tantas outras que a gente já fez, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, fazendo o seu comentário e ainda compartilhando.